Boa tarde, Brasil. Boa noite, Itália. Esse é o Bollywoodcast número 4. Eu sou a Carol, do Divaniano. Eu sou a Isa do Mania de Bolly. E hoje a gente tem um convidado especial. Se apresente, convidado especial. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro, de nenhum lugar específico, né? Porque eu não tenho blog. O que mais, meninas? Como é que a gente conheceu o Pedro Custódio? Muitos anos atrás, no Orkut, onde todo mundo se conheceu, eu acho, né? Nossa, longos tempos atrás de 10 anos atrás, Orkut exatamente. e MSN, né? O... E o Pedro é mais fã de cinema indiano do que a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu mesma. Só não tem blog. O Pedro ele Mas era muito conhecido, pra quem tá ouvindo e não conhece, porque ele só tinha 14 anos e ele era meio precoce no cinema indiano. Então ele via filmes antigos, ele via filmes novos, ele fazia análise sociológica. Bem, mas podia ser mais estranho do que, né? Não, a Isa é mais precoce, né? Ela assistiu com 12 anos a Choca, né? É verdade. porque minha mãe alugou. Temos que pensar por isso. Mas vamos pro nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Sanjay Leela Bhansali. O mais odiado. Não sei Mais se hoje em dia amado. seria o mais odiado, mas que ele causa polêmica, ele ainda causa. Mas, Pedro, Eu acho que Batalha amo e odeio. é um pouco. É um pouco isso. Eu queria saber como é que vocês tiveram o primeiro contato com o Bhansali. E aí, Pedro? Primeiro foi Dívidas, né? Exatamente. Tipo, Dívidas que eu acho que é o filme que mais dá pra dizer sobre essa coisa do Bansali de ser ame ou odeie, né? Porque eu acho que quanta tinta já escorreu discutindo o Dívidas de 2002. A tinta, Nossa. sangue, escorreu tudo. Lágrimas. Kajal, tudo escorreu. Amizades escorreram por conta desse vídeo. Não, mentira. Nossa, eu amava muito esse filme, né? Era Tipo, isso meu que eu filme queria saber, assim. meio drama, meio cenários, as músicas, tudo. Tinha um negócio com a Chandramukhi que... Ah, é verdade. Nem lembrava de... Eu era muito fã da Chandramukhi. Mas também, vamos admitir, é a única pessoa que é plausível você ser fã daquele filme, né? Tipo, quem achou? Eu sou fã do Dívidas. Chuni Babu. Sou fã da calcinha. Sou fã da Kumud. Sou fã da Conchita. Tipo, tanto é que eu até vi uma ótima sinopse de Dívidas que é assim: todo mundo, ninguém presta. A única pessoa com que você consegue ter um mínimo de simpatia é uma prostituta. É isso mesmo. Tipo, que essa resumo do filme, assim, porque, tipo. Mas acho que a gente pode falar mais detalhadamente de Dívidas depois, Sim. né? Vocês Mas preferem. então a sua primeira reação foi gostar muito, né? Ficar encantado por aquilo e amar. Foi, porque eu acho que, tipo, a própria questão da música, dos cenários, né? É uma coisa que chama atenção, né? Quando você tá no início do cinema indiano, né? Tipo, a estética do Bansali é algo muito peculiar dele, né? Sim. E você, Isa? Foi Dívidas também, e eu preciso confessar uma coisa. Quando assisti Dívidas pela primeira vez, eu não entendi a metade do que estava sendo dito ali. É aquela coisa do tipo assim, né? Mas Porque você não viu com hoje legenda em estou português? cansada. Vi com a legenda em português, justamente. É tipo assim, hoje eu estou cansada, mas 365 dividido por 6 é igual uma flor que nasce no meu coração. Era uma coisa assim. Eu não entendia muito o que estava acontecendo, Então o mas problema foi o roteiro. Mas eu achava as músicas muito legais, assim. As músicas me compraram. Porque eu juro pra vocês, eu cheguei no final do filme e eu fiquei comigo mesma. Por que esse spoiler? Mas por que esse retardado não simplesmente ficou com a mulher que ele gostava? Por que ele teve que se afogar nessa vida que ele se afogou? Assim, eu não entendia nada. Não entendia porra nenhuma. Só gostei das músicas, assim. Então não foi um filme que você amou, mas te impressionou. Sim, porque é tudo muito impressionante ali, mas não entendi nada. Então, eu Não, também eu comecei amo. por David. E eu achei horrível. Simples assim. Eu acho que Eu todo bem mundo acaba confiante. meio que começando por Dívidas, né? De certa maneira. É. Eu não sei hoje em dia, né? Porque hoje Cara, tem Bacurau, tem todos os filmes mais recentes que também fizeram muito sucesso. Então, hoje eu não sei se as pessoas começariam por Dívidas. Eu acho que o que acontece também é porque na época que a gente via, né, que era 2009, né, então não tinha lançado tanta coisa. Quem começou a conhecer cinema indiano pela internet começou por Dívidas. Mas tinha uma galera que viu Savária pela TV.
É, também. Aí tiveram essas duas fontes. Mas enfim, eu achei Dívidas horrível. Eu queria morrer. Eu mal vi a hora do filme acabar. Eu gostei das músicas, gostei das danças, mas eu lembro que, assim, pra mim isso não era o suficiente pra compensar uma experiência tão ruim. E aí, quando chegar na hora do filme, eu detalho mais. Ok. Mas a gente. O que vocês preferem? A gente segue na ordem? A gente vai falando dos filmes que interessarem a gente? Porque é um papo mais geral sobre o diretor, né? Não precisa ser igual, por exemplo, no do Shah Rukh Khan, que a gente foi ponto a ponto. Ah, é porque. Ah, não sei como vocês preferem. Eu não tenho preferência, por isso que eu perguntei. Pode Não. falar um pouco sobre o diretor para contextualizar por que sim. ele é o Sertão das Trevas? Não, também. Da vida dele, um pouco, né? Tá. Então, Pedro, contextualiza. Nossa, obrigado. Você que é fã? Então, você que escreveu o post sobre ele. Então, você é fã e leu meu post. Olha o nível. Cara, o Sanjay é essa figura meio engraçada, né? Que tem aquela história, né? Você que contou no blog, né? Por exemplo, de que o pai dele era da indústria, né? Sim. Ele era fracassado. Não, acho que era produtor. Era produtor, né? E aí, inclusive tem essa história pitoresquíssima, né? De que o pai dele levou ele pra assistir Mughal Azam 10 vezes no cinema. Tipo, mas eu assistiria Mughal Azam algumas vezes no cinema, se tivesse oportunidade. Deve ser um filme muito legal de ver no cinema. Sim, mas eu acho que esse ponto que você levantou é importante, porque, sei lá, se você pega um Karan Johar da vida, assim, tem uns diretores que são um pouco mais acidentais. No caso dele, não, assim, é uma coisa muito apaixonada. Então, quando ele fala da carreira dele, porque eu vi tal filme 10 vezes, eu ficava muito encantado. Ele é uma pessoa que cresceu muito obcecado por cinema, né? Sim, né? E tem uma coisa também de ser meio que, tipo, o jeito que ele coloca, pelo menos, né? Não dá pra saber se é de fato, né? O Bansal enxerga muito como se ele estivesse fazendo aquilo que o pai não conseguiu fazer. Sim. Tanto é que ele também passou, né, pela... Qual que é o nome daquela escola mesmo que tem na Índia, de cinema? É tipo um instituto de cinema, né? Não lembro o nome, mas é grande. É tipo um instituto que eu acho que ele é público, se eu não me engano. Eu acho que ele é mantido pelo governo indiano, uma coisa assim. Muita gente que fez um grande nome na indústria passou por lá, né? Ele foi reprovado, né, no instituto, né? Tipo, o Bansal foi reprovado. Aliás, eu acho que você mesmo comentava que ele tinha um rancor bem forte contra o instituto, né? Não, eu lembro, eu não sei se isso tá no meu texto, assim, mas eu lembro dele falando que ele, toda vez que ele vai lá, que ele sente que aquelas paredes ainda falam com ele. Ele é muito dramático, assim. Eu achava o Bansal mais falso até começar a ler sobre ele para o post. Porque eu ficava, nossa, ele, sei lá, os personagens dele são muito obcecados, não parecia nada muito real. Quando eu vi como ele é obcecado e dramático, assim... Você começou a ver que, na verdade, era meio do tipo, é a maneira como ele vê o mundo, né? Eu entendi que os filmes dele são só um reflexo, assim, não é nada demais. Aí tem Kamoshi, né, que ele faz, depois que ele sai do instituto e tudo mais. Foi super uma aposta, né, Kamoshi. Que, você não viu, né? Não. Eu sei que foi uma aposta, porque, tipo... E que o Salma meio que topou fazer meio de boa vontade, por assim dizer. Que ele não cobrou um cachê alto, porque ele já era um ator importante. Não sei se daria pra chamar ele de uma estrela, como ele é hoje, né? Mas ele era um ator importante já àquela altura, né? E assim, eu fico um pouco confusa com essa noção, às vezes, que tem na Índia do que seria um filme... difícil, mais transgressor, mas pelo que eu entendi, eles entendiam que Kamoshi era um filme muito diferente, por isso muita gente negou. Porque, gente, eu realmente não lembro bem de Kamoshi, então vou falar meio por cima. Eu só lembro que era a história, assim, de um casal, que era o Salman e a Manisha, eu acho, e os pais dela são surdos. E aí tem toda uma questão de ela quer viver o amor dela, mas ela não quer abandonar esses pais. É um pouco capacitista? É um pouco capacitista, porque parece que os pais dela, por serem surdos no filme, é como se eles não tivessem como sobreviver sozinhos. Mas é engraçado que parece que o tema justamente de algum tipo de deficiência física já começa a aparecer na obra do Bansal, né? E muito cedo, né? Mas porque mais tarde a gente vai falar de Black, né? Black também. E Guzaris, né? E Guzaris. Temos uma obsessão. Mais uma.
Mas enfim, Kamoshi não deu certo, gente. A recepção foi muito ruim. Assim, não fez Porque eu não sei nada sobre dinheiro, esse filme. mas a Mas crítica foi boa. aparentemente pelo valor também que ele foi, tipo, barato, né, o filme. Uhum, Tipo, ele não foi. Tipo, eu vi algumas cenas de Kamoshi, né? Kamoshi não tem nem um pouco a estética Bansali. É. Tipo, que a gente tá acostumado. Não é nem do tipo. Quando a gente vai ver, sei lá, alguns outros filmes mais antigos, tipo o Randir de Chukesana, tipo, Tem uma estética colorida, né? tem uma estética dele, embora pareça uma versão mais barata da estética de A Partir de Dívidas, né? E, por exemplo, tem alguns cenários de Rio do Chukesana que são um pouquinho toscos, né? Mas a opulência já tá ali, né? Mas a ideia de um cenário opulento já tá ali, né? Tipo, mas Kamoshi não é assim. Kamoshi é todos lugarzinhos, né? Tipo, cenário normal. Não é uma coisa que você tá... Nossa... E eu acho interessante notar isso, né? Que, tipo, então conseguiu fazer um certo dinheiro a ponto do Bansali não ser, sei lá, né? Alguém que você não apostaria. Sim, mas ele ficou muito mal com o fracasso. O que eu lembro de Kamoshi, assim, quando eu fui assistir Kamoshi, só porque não tinha mais o que assistir, porque eu já eu não gostava do Bansali, ponto. Porque eu achava Dívidas muito ruim, eu tinha visto mais alguma coisa que eu não lembro, mas eu não tinha gostado. E Eu quando acho eu que vi... você salvaria, viu, amiga? Ah, com certeza. Com certeza foi isso. E quando eu fui ver Kamoshi, eu fiquei muito impressionada, assim, porque parecia... A sinceridade que eu não via nos outros filmes dele, que são muito ricos, parecia que estava em Kamoshi. Tinha um foco maior na história, nas atuações, apesar de ter o Salman Khan, tinha um foco nas atuações. Então, eu lembro de gostar muito, assim, eu gostaria até de rever pra ver se sustenta, mas era como se fosse um filme completamente diferente, assim, de outro diretor, outra época. Tanto é que, de fato, demorou tanto pra alavancar que você vê que, tipo, Kamoshi é de 96. O Randir de Turkesana já é de 99, tem espaço de 3 anos, né, pra Sim. ele... Pra ele conseguir dinheiro de novo. Exato. Porque aí você vê que, tipo, a partir de aí, os filmes vão todos seguindo intervalos bem menores, a ponto de, nos anos 2000, o intervalo ser ridiculamente curto, né, do tipo, praticamente a cada ano sai um filme cada filme, a cada ano não, né? Mas mais ou menos de 2 em 2 anos, por assim Sim, dizer. tá muito mais Filme. rápido. Antigamente, sei lá, ó, só pra ter uma noção, ó. 96 é Kamoshi. 99, Randir de Chukesana. 2002, Dívidas. Ao mesmo tempo. 2005, Black. 2007, Sawaria. 2010, Guzaris. 2013, Ranlila, 2015 Bajirao Mastani e 2018 Padamavati. Eu acho que na última década deu uma aceleradinha, né? Deu. Tipo, É no dinheiro, sentido. né, gente? Dinheiro não tá. Mas eu acho que é engraçado, né? Que como fez sucesso o Handler da Chukesana, eu adoro esse filme, inclusive. Nossa, muito Só você. Digo. Não, eu gosto. Quando eu assisti, eu gostei também, mas depois repensando assim. Não. Na verdade, eu revi metade há uns 2 meses, assim. Aí eu parei porque era muito longo, eu fiquei com sono. Mas era bem. Assim, eu lembro que quando eu assisti, me impressionou porque eu esperava que fosse um lixo. Eu achei que era um Dívidas mais antigo. Falei, gente, vai ser um lixo isso. Mas quando eu fui assistir de novo, eu achei as atuações melhores. Não sei, assim, parecia que ele tinha dinheiro finalmente pra investir no que ele queria, mas que a história não ficou sufocada. Na verdade, com o Handler da Chukesana, eu acho que é um filme que tem uma história com muitos problemas aqui e ali, né? Tipo, que a gente pode falar mais ou menos qual que é, né? Eu acho que, né? Sim. Que é assim, né? É um filme muito engraçado, porque Randir da Chukesana, né? Em tese, ele se passa na Itália, metade dele, mas foi filmado na Hungria. Começou muito bem. Não, e eu gosto da Itália, que é uma Itália bem mamma mia, sabe? É um negócio muito engraçado. Tipo, eles pensam tarantela em todos os lugares. Isso. A Ellen faz uma... Realidade. Não, Gente, a Ellen está na Itália, ela pode ver se isso é fidedigno ou não. Mas a Ellen, ela faz literalmente uma nona, sabe? Tipo, ela é uma nona que serve macarronada quando você chega, sabe? É maravilhoso. Agora, que assim, tipo, a Shreya, né? Ela é tipo, velha de uma família de músicos
né, meio música clássica indiana. Uhum. E aí, chego... E eu lembro, agora eu lembrei dessa cena, que tem uma cena que o Salman Khan começa a falar, tipo, com Deus no deserto. Ai, E, é, gente. tipo, e Ai, ele, ai. Me deu um arrepio de constrangimento aqui. Tinha esquecido tipo, disso. tipo, e não é do tipo uma cena séria, é do tipo, ele fala, por que que é tão longe? É tipo ele É. fazendo draminha, Ele assim. tem uma questão com o pai dele, assim. Acho que ele não tem pai, aí ele considera. Eu não sei se ele considera Deus o pai dele ou se ele fala com o pai dele que está no céu, só que assim, ele fala andando por aí, sabe? Só É, ele, só ele tá andando no então, deserto. Pai, por que você tá fazendo isso? É um negócio tão esquizofrênico. não, É uma é um coisa meio negócio de que não faz sentido e, tipo, a história ficaria melhor sem, gente. Esse daí poderia ter sido tirado. Porque não adiciona nada, só deixa uns momentos meio constrangedores. Sim, Porque eu não sei se era pra ser dramático e o Salman Khan deixa cômico, eu não pode sei se ser. é o que é. Acho possível. Aí ele chega na casa delas. O que eu gosto é que o filme tem muitos momentos de diversão, né? Tem e as músicas são divertidas, né? É bem diferente de né? Dívidas nesse sentido, né? É um filme mais As leve. músicas então, tipo, você tem. Eles chegam, eles estão fazendo aquele negócio da corrida do turbante. Que Uhum. eles estão. Tem a música da pipa também. Eu falei que outro dia eu tava vendo BuzzFeed Índia e aí tinha esse clipe do Enrolando o Turbante, né? Aham. E aí a legenda dizia assim: eu até hoje fico me perguntando como é que a família não percebeu que estava rolando alguma coisa ali, porque com esse tipo de comportamento qualquer indiano normal teria desconfiado, Sim. basicamente. Mas eu acho que foi esse filme que inaugurou essa obsessão dele também com triângulos amorosos, né? Nossa, e inaugurou de forma clara, né? Porque é triângulo puro, né? Porque eles estão curtindo lá, né? São, ela canta, ele é músico, ficam fazendo aquele esquema, né? De tipo, vai, não vai, né? Clássico dos anos 90, né? Tem até uma música que é só isso, né? Que é aquela lá que é tipo um casamento que tá tendo da família, não é deles, né? E aí eles ficam meio que trocando olhares e fugindo um do outro, sabe? E indo um atrás do outro. É um clipe. Aliás, aquilo lá, se a pessoa perguntar como que era a sedução em Bollywood antigamente, pronto, esse clipe é ótimo pra mostrar. Sim, sim. Aquela música do Chanda Chupa Badalho. Esse Uhum. filme, né? É, Acho que Essa é. também era sessão nos anos 90. essa música é desse filme, tipo, que é aquela lá que, enfim, mas e aí, né, tipo, tem aquele negócio que eles no final das contas, eu não lembro exatamente o porquê, mas a família fica meio de saco cheio do Salman Khan e aí querem que ela case com a Jai Devgan, não é? Eu A acho que Jai. descobrem, não descobrem não que eles têm alguma coisa um com o Eu outro? acho que eles descobrem e ficam meio. É. E ele vai embora. Ele vai embora, Na verdade, não era pra ele ter ficado de romance com ela, ele tava sendo hóspede pra ser aprendiz de música do pai Isso. dela, não era essa a ideia. Isso. E aí eu acho que depois, na verdade, eu acho que ele já tinha uma espécie de plano para arranjar um casamento com ela, e eles falaram, não, a gente vai seguir com esse plano. Eu acho interessante que a história tem uma virada, né? Porque, assim, você entende que vai ser um filme que vai apresentar uma visão conservadora de família e de romance, né? Enfim, então ela é prometida a uma pessoa, mas ela é apaixonada por outra. Só que quando chega no final, na verdade, o filme é mais conservador do que você esperava, porque a pessoa certa pra ela é a pessoa que o pai dela escolheu pra ela. Sim, sim, é muito engraçado porque eu acho até um tipo de filme raro em Bollywood, né? Porque é meio engraçado, né? Bollywood não tende muito a idealizar casamento arranjado. Isso é uma coisa meio engraçada, né? Não que eu me lembre, né? Tipo, em geral, são sempre sei lá, atrizes laterais, casais laterais que têm um casamento arranjado e são felizes, vejam. Uhum. Não é ruim. Óbvio que eles não condenam, né? Assim, né? Desse jeito, mas. Tipo, o casal principal sempre, ai, nós nos amamos. O amor tá acima de tudo. DDJ, né? Né? Tipo, é Tem sempre uma coisa. DLJ, exatamente. Né? É sempre focada meio no amor, né? Mas eu. Tanto é que até agora, assim, sempre que eu tento me lembrar, o único filme que vem na minha cabeça, claro que deve ter a ver trocentos outros, é esse, de um filme que, né, chega e de certa forma exalta, né, esse casamento arranjado. Acho que Não que Vivar seja... também. Ah, não, mas Vivar é Hadshiri, né, amiga? Vai, Viva é outra
coisa. Não, vivar, como que eles falam, é parent porn, né, que eles estavam falando. É pornô pra pais. Sim. Né, tipo, anos, né, tipo... A gente como é tão eles queriam que fosse obediente. o casamento de todo filho, né? Sim. Tipo aquele post do BuzzFeed Índia, né, que é maravilhoso, sobre Sim. vivar. Dá pra botar na descrição depois do Não. podcast. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, alguém leia isso. Como é que é? Então você vai salvar minha filha, como qualquer ser humano. Do coração da Maria. Mas eu vou botar. Mas qual é a visão que vocês têm dele como diretor nesse filme, assim? Tom DeLucia, que você não? É. Olha, ele já estava desenvolvendo um estilo dele aí. Ah, sim. Essa coisa de triângulo amoroso que ele gosta, as cores, a ambientação. Mas estava meio... Acho que ele não sabia muito bem a direção para onde ele andava ainda, né? Eu acho que ali começou também aquela coisa da gente não saber exatamente em que momento o filme se passa, né? É, exatamente. Que é um negócio muito esquisito. Já começa essa coisa meio do tipo, sei lá, às vezes parece que eles vivem... Às vezes parece que eles vivem num tempo e num lugar que não existem, né? Porque, tipo, que é tudo tão grandioso, tudo é tão luxuoso, que eu acho que Dívidas é o melhor pra falar disso, inclusive, né? Porque... Irã Lila, né? Isso. Não, Nossa, Ramlila. é que eu acho que Ranlila, apesar do que... Eu sei do que vocês vão falar. Mas eu acho que em Dívidas chega até a atrapalhar a história, em alguns sentidos. Porque você não faz a menor ideia de em que época se passa Dívidas. Sim. Eu só fui descobrir que a história era lá nas antiguidades quando eu fui ler sobre. Uhum. Porque, olha, vamos admitir que, tipo, nem parece que é, tipo, quem vê pensa que, sei lá, uma história que passa, sei lá, numa Índia muito antiga, meio mítica, né, quase. Sim. É quando você descobre, tipo, a história no início do século passado, década de 20. É isso que se passa, a história do David. Mas, tipo... engraçado, eu acho que hoje em dia, assim, quando eu assisti eu achei tudo ridículo, né? Hoje em dia que eu tô mais de boa com o Bansalho, até comecei a gostar dele, aí eu fui rever um pouco isso, eu comecei a entender que fazia sentido, porque ele... Assim, o universo inteiro que ele cria não é um universo muito crível, sabe? Então é uma galera que não faz nada além de estar apaixonada, por exemplo. Ninguém tem que trabalhar, ninguém tem que sustentar uma família, gerenciar uma empresa, sei lá, comprar um absorvente. Tanto é que o melhor é que o único que a família tem uma ocupação, eles são, tipo, mega mafiosos, né? Tipo, que era real. Que é Ranlila. Então eu acho que, sei lá, ele faz uma suspensão geral, assim, de tempo, de tudo. A única coisa que eu ia comentar sobre o Randall de Chukesana, eu tava lendo a sinopse, né, aqui na Wikipédia. A sinopse não, né, o enredo, né, porque tem até os detalhes do final, né. E aí eu lembrei de uma coisa muito bizarra, que assim, né, tipo, ela meio que rompe com o Salman no teatro, lembram? Tem uma cena num teatro. E depois ela sai correndo. Ela sai correndo e ela chega na ponte, encontra o Ajay, e eu esqueci, gente, é tão exalta tanto que ele pega aquele colar, né, de matrimônio indiano, né, o Mangala Sutra. Uhum. Ele põe no pescoço, ele se abraça e depois sai fogos de artifício na ponte. Que maravilhoso! Então, tipo, então assim, olha, casamento é maravilhoso, sabe? É uma coisa... E dê uma olhada aqui no financeiro, né? Tipo, do negócio, né? Kamoshi arrecadou 7,75 crore, né? Que eles falam, né? Milhões, né? De rúpias. Kamoshi arrecadou... já Ranjil de Chukesana arrecadou 51,4. Nossa! Tipo... Pisou. É muito, muito, muito mais do que, tipo, o triplo. Foi um dos maiores sucessos do ano, inclusive, aparentemente. Sim. E colocou o casal lá no auge, né? Que foi a Shwari e o Salman. Todo mundo gostou muito. E até hoje tem gente que gostaria que os dois fizessem coisas juntos de novo, que eu acho um absurdo. Nossa, absurdo. Nossa. Não, é aquela coisa... Não, o negócio tipo assim, ele me bateu. Mas o público gosta tanto da nossa química. Pelo amor de Deus, né, pessoas? E também tem outra coisa que também começou a aparecer aí, né? Que é tipo Não sei se vocês já repararam que o Bhansali tem fixação por certas atrizes que fazem pequenos papéis. E uma dessas atrizes que eu acho que já tá começando a aparecer, a Zohra Sergal, né? Que vai, por exemplo, ser... Que ela tá como a avó, né? Aqui.
Ela, inclusive, canta uma musiquinha muito fofa, em Hannibal da Tucana. E ela vai ser talvez um dos melhores papéis de velhas do Bansali, que é a Lollipop, de Salaria, que é a única coisa que é boa naquele filme. E a Arane. Só que o papel da Rani, você sabe que costumam falar de piada, né? A Rani chegou um tempo que ela deveria negar papel de prostituta, né? Porque ela fez alguns. Tipo, quando eu falo, não, ela não fez tantos. Aí eu falei, meu Deus, ela fez muito papel de... Eu fiquei, mano... Mas ele tem obsessões gerais, assim. É porque eu lembro de ver algumas entrevistas dele, estavam falando sobre ele ser um diretor muito temperamental, né? Então parece que ele pratica um assédio moral constante com os atores e com a equipe. Mas eu lembro dele se defendendo, falando, mas a minha equipe tá comigo há vários anos. Então ele mantém uma equipe muito próxima, atores que ele gosta e vai repetindo, tudo muito igual. Ele precisa de uma regularidade. Assim como também tem muita gente que faz uma vez um filme com ele e nunca mais, né? Quem? O Nana Pátekar. Nana Pátekar, o Hrithik Roshan. Nana Pátekar. Quem que ele fez de bom? Não lembro desse cara, não. É porque ele não faz... Ele é um ótimo ator, um babaca, mas ele é um ótimo ator. Não sei. Nossa, ele é um quais filmes. Ele é um fez lixo. quem? É um lixo. É um lixo. Não, quem ele fez de bom? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, abrir a Wikipédia dele. Vou abrir aqui, que eu só não tô lembrando de uns exemplos horríveis, tipo Gomal. Meu Deus. Buffmaster. Nossa, amiga, eu acho que... Radnet. Qual? Tá. Não lembro de nenhum filme com ele. Não, tinha tipo 50 pessoas naquele filme, que exemplo foi esse? Não lembro de nenhum filme com ele, mas sei quem é. Mas enfim, eles brigaram nesse filme, provavelmente porque o Nana Pátekar não estava aceitando ser tão assediado moralmente. Na verdade, você sabe que o Candan Podcast gravou, né, um episódio sobre aquele podcast gringo. Ele gravou um podcast sobre Kamoshi. E aí nele fala... Primeiro que... Nossa, esse filme teve tanta coisa, amigo. Primeiro que, tipo, aparentemente, o Nana Pátekar e a Manisha Koirala tinham um rolo nessa época. Que nojo! Porque o Nana Pátekar não é, tipo... Gente, ele é de 51. Desculpa, que agora eu tenho que ver isso daqui, porque eu fiquei meio... Meu Deus, ela é de 1970. Meu Deus... O que aparentemente, parecia que o Nana Pátekar tinha ganhado alguns prêmios nessa época, né? Parecia que ele era o cara do cinema indiano. E ela também estava meio que na mesma época fazendo a trilogia do Mani Ratnam, né? Então meio que ela estava meio, né, tipo, DLC, Bombay. Então ela meio que estava meio como uma atriz cult. Então, tipo, parece que foi um diabo. Tanto é que ele nunca mais fez filme com a Manisha também. É verdade. Mas ela também deu uma reduzida logo depois, né? A Manisha foi uma daquelas que, tipo, sei lá, se você vê um filme do meio dos anos 90, tipo, tem uns trocentos filmes com ela, uma coisa meio louca. Ela tava bombando muito. Tipo, 99 você nem sabe. Manisha Hu. Uhum. E ele nunca mais a colocou nos filmes, né? Então, mostra que não era bem a pessoa que ele queria. Porque a gente tá falando de um cara que é obcecado pela mesma equipe. Se a gente olhar pra Kamoshi, ficou basicamente o Salman Khan e é isso. Uhum. E eu acho que, voltando a Hannibal da Tucana, também é o início de uma das parcerias que eu mais gosto dele, né? Que é com Ismail Darber, que é o compositor. Ai, gente, saudade. Para mim, a gente vai falar mais disso depois. A Isa como nossa... Né, rainha da música. Fora de música. A Isa é a nossa crítica especial de música, né? Consultora musical. Aliás, falando nisso, a trilha de Hannibal da Tucana, o que vocês acham? Que a trilha de Kamoshi eu nem lembro, sinceramente. Eu também não. A de Han eu acho muito boa, mas eu não sei, eu acho que não me marcou tanto quanto de David Azoran Lila, por exemplo. Não, a de Ramblin é muito ruim comparada a de Hannibal da Tucana. Não, eu gosto. Não, porque é completamente... Em Hannibal da Tucana todas as músicas você consegue ouvir. Em Ramblin tem umas que são só para efeito cenográfico. Pode ser. Então Sim. já tem... Concordo. É uma trilha mais coesa, a minha maior falha de HDDCS, ó, preguiça. Era mais fácil falar do filme. A maior falha foi ter botado, acho que, Kavita Krishnamurti pra cantar
Todas. Eu ia comentar isso agora. Como Provavelmente a é uma toalha. trilha que não me marcou tanto por isso, assim. Porque eu sinto que era uma música de meia hora da Cavita. E o pior, uma voz jamais envelhecida pra alguém com uma carinha tão novinha, né? É um Sim. problema que a gente tem muito. Tinha muito, na verdade, a gente já tá menos. Hoje em dia nem tanto. Né, que nos anos 90 eu tenho muita impressão de que era assim. Asha e Lata estavam meio que saindo do império delas, né? Porque era uma coisa insana, né? Tipo, só elas gravavam. Aí de repente aparecem essas novas vozes e parece que a indústria vai levar muito tempo para superar a tara com a Lata e Asha, né? Porque, tipo, é que Verzara pra mim é uma exceção, mas, tipo, tava lá de Wale do Rani Alejayenge, tipo... Horroroso. outra Rádio com 15 anos e aquela voz de 90. Exatamente, tipo, e, na verdade, eu ia comentar também que, na verdade, sempre tenho a impressão, não sei se vocês têm também, de que, sabe, é Dolebad, o nome da música de Ranlila? Qual? Aquela música que a Dolebad. É Dolebad? Acho que é isso. Dolebad. Não, acho que é Nagada Sangdo. Ah, Isso, agora Sangdo. É Nagada Sangdol, né? isso. Pra mim parece muito, mas muito, um remake de uma música de HDDS. Aquela Pode ser. é Dolebad, né? Que é a Dolebad. Nossa, é verdade. A bondade do... Essa aí mesmo. Tipo, Mas não é remake, não. Achei bem diferente. O clima de uma é mais festa e da outra é mais guerra. Então acho que... não, de clima sim, mas eu acho que até às vezes a melodia da frase. Você falou que tem isso de Nagara Sangdol, mas tem uma música que aparece 2 vezes nos filmes do Sanjay. É Albela Sajan. Tem Hamdil de Chukasanama, aquela do Albela Sajana Ayuri. E se você for assistir, acho que é Badiral, tem uma da Priyanka que é Albela Sajana Ayuri. É a mesma track. Eu achei muito engraçado porque eu fiquei, quando eu vi Badiral e eu vi Ranlila, eu fiquei com essa impressão. A impressão minha, ele tá começando a dar uma reutilizada nos temas de Chuquesana. Gente, ele reutiliza atores, histórias, triângulos, música. É uma grande usina de reciclagem. Reciclar faz bem, ele usa isso ao máximo. Reciclar dá dinheiro, aparentemente. Será que agora a gente vai pro famigerado filme de 2002? É onde a gente quer chegar, não é, Brasil? Dívidas. Eu acho que todo mundo tá esperando, na verdade, um podcast só sobre dívidas, né? Todo o que mundo dá tem. 50 só sobre dívidas. Deus me livre. Eu acho que a primeira coisa que eu ia comentar rápido, porque acho que a história do Dívidas também a gente não tem muito o que falar, né? Porque eu acho que... Ou não. Eu acho que pode ter sempre uma pessoa que nunca assistiu Dívidas, ou que assistiu que nem eu a primeira vez e não entendeu isso. nada. Conta meio geral, porque você tava traduzindo até o livro. Exato. Porque se eu for contar a história de Dívidas e Dívidas mesmo, não bate exatamente com o filme, porque no filme, como eu falei, você não entende muito bem. Mas ok, vamos contar a história geral da história. Vai basicão mesmo. Basicão do basicão, pra quem nunca viu ou pra quem não entendeu, como eu. O Dívidas e a Parvati, né, eram vizinhos que cresceram juntos e tinham uma relação de amizade muito forte. E ela era completamente doida por ele e apaixonada por ele. E aí ele foi viajar e estudar no exterior, como toda pessoa rica fazia, de condições. Só que a questão é, o que não fica claro no filme é que os dois tinham condições sociais completamente diferentes. Ele era rico, ela era pobre. E a família dele tinha uma relação de caridade com a família dela. Então, quando ele volta, já mais velho, dos estudos, e eles querem casar, digamos assim, querem ficar juntos, a família dele não aceita e... sei lá por que razões ele resolve que não vai casar com ela, dispensa e o inferno começa. É basicamente esse É porque ele tem uma relação esquisita com o pai, né? O pai manda, ele faz. Na verdade é assim, né? Eu acho engraçado. Eu só não entendo porque raios as pessoas, quando vão falar do filme, falam, é uma história tipo Romeu e Julieta. Eu falo, nossa, nada a ver. Só porque alguém só porque alguém passa por um processo muito complicado, mas... né?
De passagem? Não, Mas, e outra coisa que assim, eu acho, no filme do Sanjay, a impressão que você tem é de que o cara é um desequilibrado maluco. Porque não tem sentido na minha cabeça dele dispensar uma pessoa com quem ele claramente queria ficar, sabe? Mas eu No acho que é livro a você vê que ele era. questão da fraqueza dele, sabe? O David, ele tem um negócio de uma fraqueza moral. Então, assim, no momento que o pai dele fala que ele não pode ficar com a mulher que ele ama, ah, tá, não vou ficar. Aí no momento que ele toma a decisão dele, ele não consegue nem sustentar isso emocionalmente. você sabe o que eu ia comentar assim? Eu lembro que no podcast anterior, porque eu acho que é verdade, né? É uma história que foi feita tantas vezes, né? Eu acho que tem 10 versões. É 10 ou 11. Inclusive tem uma versão paquistanesa que é muito engraçada, gente. Depois procurem no YouTube, porque, tipo, ela não parece tipo a versão de 55, sabe? Ah, que é uma versão que é numa aldeia de verdade, não no mundo luxuoso do Bansalho. É tipo, ela parece uma versão de baixo orçamento da do Bansalho. Tipo, muito engraçada isso, entendeu? Então, tipo, é uma coisa muito estranha. Mas o que eu ia dizer é, essa história, né? Os indianos são bem obcecados pela história de Dívidas, né? Fui procurar saber por quê, né? Por que raios, né? Essa obsessão, né? E essa obsessão é porque, tipo, quando saiu Dívidas de 35, as pessoas ficaram obcecadas porque era o primeiro filme a falar da vida cotidiana. Porque antigamente se falava de mitologia, os filmes eram mitológicos ou históricos. Então, o primeiro filme que falava de temas modernos foi Dívidas. Isso que é meio engraçado. Que incrível. Tipo, É bem a cara do Chateaubriand, né? Falar de vida cotidiana. Temas simples, né? Temas corriqueiros. E o mais engraçado é que o Dívidas do Bansali, talvez esse seja a dissonância meio que tem, né? É que ele faz a história parecer tudo menos cotidiana. Ele quer dar um tom épico que eu acho que, assim, eu continuo gostando de Dívidas, né? Do filme do Bansali. Mas eu acho que ele dá um tom épico pra uma história que não é um épico, é uma história intimista. É uma história de pessoas que, na verdade, pra mim eu resumiria Dívidas como uma história de pessoas que são presas nos seus papéis sociais e se desesperam porque não conseguem sair deles. Menino, que chique. Ainda mais se tratando da época em que Dívidas se tratava, o que não fica claro no filme do Bansali. A Isa vai puxar isso o podcast inteiro. Eu vou puxar, porque não fica nem um pouco claro. Eu não entendia absolutamente nada. Vocês não estão entendendo. Mas eu acho que também faltava bagagem cultural pra gente, sabia? Pra entender o que estava acontecendo. Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu não entendi o que estava vendo em Ramesh Tunkotiarra. Eu não entendi. Ele já tá casando? Ele tá chorando? Por que todo mundo tá chorando? Eu não tava entendendo nada. Lembra quando a gente reassistiu e você, Carola, naquele festival de cinema? Eu já tinha uma bagagem muito maior e eu continuava sustentando minha opinião. O que está acontecendo aqui? Não, e eu acho que o que piora é quando vai chegando pro final de David, que ele fica muito acelerado e com uma música atrás da outra. Então, assim, você já não está entendendo. Aí você começa a entender mais ou menos. Ah, a Paro tá casada. A Chandramukhi tá apaixonada. David está bebendo. Então essa é a história. Aí do nada começa a ter música, acabou. E eu acho que, na verdade, tem também uma outra coisa, né? Eu acho que nesse filme a estética do Bansali, ela já tá estabelecida, né? Não, na verdade, eu acho que é o auge. Nenhum se compara, né? Eu acho que na estética específica do Bansali é o auge, né? Porque é aquela coisa que parece um sonho, né? Quando você vê o filme. O filme não é realidade aquilo. Afinal, né? Um bordel que tem um salão maior do que... Tipo, eu adoro que eu mostro pra pessoas... O clipe que eu gosto de mostrar para pessoas que não que não conhecem Bollywood, que é o famoso clipe que eu sempre acho que só sou eu que ligo, que é o primeiro clipe da Chandramukhi. Só você liga. Mardala? Ou é não, o Carreiro? Exatamente, todo mundo acha que eu falo de Mardala. Gente, eu adoro essa música muito mais do que Maridala. Quando eu revi, eu também gostei bem mais. De Carretere? Aham. Sim, tipo... E sem falar que tem todo um jogo de sedução muito legal, que eu acho que é feito no clipe. Assim, de um jeito bem legal. Ela dando na cara dele com aquele paninho, eu achei ótimo. Sim, eu adoro. Adoro que eu nunca vi o Shahrukh Khan tão puto, gente. Ele fica com a cara de assim. Se eu pudesse, eu pegava esse pano e enforcava. Alguém tem, gente. Eu tava bebendo água e eu fui.
Por um breve momento eu achei que você estava interpretando o David. Mas você sabe que aí eu mostro pras pessoas, né? Aí eu falo, na história isso é um bordel. Elas falam, esse é um bordel? Eu pensei que era um palácio. Tipo, o salão tem um lustre de cristal gigante, tem um chão todo desenhado, tem colunas esculpidas, é um treco meio surrealmente grande, né? E tem toda uma coisa que eu acho interessante também, é que eu acho que é por isso que a história faz sucesso, de várias formas, né? Porque, tipo, eu acho que sempre dá pra atualizar, né? Tem até umas versões de Dívidas que nunca saíram, sabia? Sim. Tem uma dos anos 70, que era com a Rema Malini, como Chandramukhi, Carmendra, de Dívidas. Você bêbado mesmo. Enxolei é o que ele faz, né, basicamente. Exatamente. Né? Tipo, só ele sair de um estúdio pro outro. É só ele parar de ser bêbado cômico pra ser bêbado trágico. Troca de roupa e faz outra cena. Mas aí eu não lembro quem ia ser a Parvati. Mas assim, tipo, então eu acho que essa obsessão tem porque é uma história que fala pros indianos, né? Eu acho que pra nós é mais difícil de entender qual que é essa motivação, né? Porque acho que a gente não tem essa coisa de um papel social tão rígido. É um pouco não casmurro, né? Aquela coisa dos olhos dos olhos da Capitu. Ninguém nunca consegue entender se traiu ou não o Bentinho. Ninguém se importa, mas enfim. Mas fica ali no imaginário popular, né? Exatamente. E eu acho que também tem uma coisa que acho que pra, sei lá, não diria pra galera que tá sendo os filmes mais novos feitos, né? Tipo, Baja Bharat, Dears e Dengue da vida, mas eu acho que pra alguém que vive numa aldeia, por exemplo, a história de Dívidas fala muito pra ela, do tipo de você tá preso em papéis sociais, que você não consegue sair, e que você quer loucamente sair, mas você tem que arranjar um jeito. Acho que, de certa forma, é uma tragédia, e inclusive, eu tava falando antes de começar a música o podcast daquele livro chato lá que eu tava lendo, né? Aquele Indian Cinema Today. Não é Today, mas... Que não é Today. Que é tipo, que o filme mais novo, que tipo, Sholay ainda não havia nem saído. Meu Deus. Tipo... E pra quem não conhece cinema antigo, Sholay é tipo 71? Alguma coisa assim? 75? Tipo... Qual que é? E aí ele fala assim que só tinha 2 filmes com final trágico que tinham feito sucesso em Bollywood. Eu nunca tinha parado pra pensar. Que é Mughal e Azam, que é uma grande influência do Bansali, né? E Dívidas. É verdade. Todos os outros filmes que a gente vai ver que são grandes sucessos, tem final feliz. Ou depois dos anos 80, 90, vai mudando um pouco, mas... Sim. Mas enfim, você tá falando de Dívidas, né? Não, é que eu entrei numa viagem. Tudo é uma viagem quando a gente fala desse diretor. Sim, mas eu acho interessante isso, né? Porque... E eu acho que essa estética, tipo, Dívidas, ela coloca bem assim, né, a estética do Bansali, né? Há um ponto que, em alguns momentos, ela até prejudica a história. Sim, então, é por isso que eu não gostei quando eu assisti, assim. Hoje em dia, eu compreendo o David. Querendo ou não, assim, depois de um tempo, você fica com um olhar mais mais sociológico para as coisas, né? Então você começa a analisar elementos, mas enquanto o filme, nunca gostei. Mas o que eu não gostava quando eu tava assistindo era que, assim, eu tinha a impressão que era uma história muito simples, mas que não estava tendo atenção suficiente, assim, pro desenvolvimento, ou pro sofrimento das pessoas, ou para as próprias questões psicológicas do David que não davam para entender, porque se gastava muito tempo mostrando cenário, mostrando dança, mostrando figurino. Parecia que a história estava tentando nadar ali e ficava afogando ela toda hora. É porque, tipo, sei lá, tipo, do jeito que é colocado no filme, só dá pra sacar que a Chandramukhi não é uma rainha, que ela é tipo uma cortesã, ou Sim. uma coisa assim. Que não é nem muçulmana. Sim. Não, que a gente pode até falar nisso, que é a obsessão que a gente pode até fazer esse último ponto da estética depois pra falar da obsessão dele com a estética do Mughal e Azam, né? Tipo, que é tipo, que é insano. Mas o que eu ia dizer é que, tipo, por exemplo, na Chandramukhi não prejudica tanto, mas eu acho que, por exemplo, pra contar a história da Paro prejudica muito, porque a Paro parece que ela é tão rica quanto a família do Dívidas. Era o que eu achava. Eu não entendia qual que era a oposição que a família dele fazia. Eu falava, mas ela é rica. Assim, poxa, só porque a família dela é de dançarina? Que preconceito com dançarina, gente. Não,
você não consegue sacar que ela tem um status inferior, porque se você duvidar, na minha visão, inclusive, a casa da Paro era mais bonita do que a casa do Dedo. Sim. Altos Sim. vidros. Um pouco mais cheia de ar, né, do que a dele. Talvez a falta de parede seja um sinônimo de falta de status também. Você lembra das colunas da casa do Davidas? É que parecia um templo grego, ela é meio brega a casa do Davidas. Completamente. Engraçado, eu não tenho muita lembrança da casa dele. Eu tenho lembrança da casa dela e do bordel. Lembro da casa dele porque aquela primeira cena da mãe correndo pela mansão falando Davidas, sai! Ai, meu Deus! Gente, não corre por macho, gente. Vai dar errado. Ah, e tem aquela personagem marcante que é a Comude, né, gente? A gente não pode falar de Davidas sem esquecer da personagem mais odiosa criada no cinema Que indiano. é a cunhada. Cachalha Didi! Fica sendo tipo. Kakimá, não é? Não, Cachalha Didi é a mãe da Paro, né? Ela fica Kakimá, Kakimá. Gente, eu vou nem lembrar, que nervoso. Nossa, tipo, literalmente ela só serve pra fazer ruindade. Ela não é nenhum personagem. Ela é tipo. Treco que só filho serve. dela provavelmente nasceu uma cobra, né? Porque olha, Sim. eu lembro disso. Eu sempre acho que o papel da Srui é do Caminho das Índias, a Glória Pérez roubou do papel da Comude, do Davidas. Provavelmente, não duvido. Tipo, super acho. Mas ela tava falando do. A Isa trouxe um negócio de que ela não é nem muçulmana nem hindu, né? Uhum. Que é uma coisa muito engraçada, né? Que tipo. Eu falei com vocês outro dia, né? Que ele é tão obcecado pelo Mughal Azam que, tipo. Isso vai ficar mais óbvio em Badira Mastani, né? Que vai dar pra. Cópia geral. A de náusea, né? Fala pra caramba. No Davidas, essa aparece de um jeito muito engraçado, que é lá em Mughal Azam você tem duas músicas, né? Que a Maduba, ela dança, né? Que é... A primeira é uma que ela tá vestida de sari, tá falando de Radha Krishna. Sim, uma que ela É tá uma sentada praticamente. mas é mais sensual, né? Ela tá falando meio de... Né? Tipo, fazendo aquela história meio de por que o Krishna incomoda tanto a Radha, sabe? Uhum. Uma coisa meio... resgatando essa história de sedução. E, né, tem toda essa tática hindu. E a primeira música da Chandramukhi é essa, né? Ela tá falando de Radha Krishna, seduzir. E ela tá vestida com uma coisa que tá mais pra um sari, né? Uhum. Aí, em Mughal Azam, a segunda música da Anarkali, que é uma coisa mais de amor arrebatado, insano, né? Meio tipo, louca no amor, né? Crazy in love. Ela... que é Pyar Kiya To, né? Que é a música mais famosa de Mughal Azam, né? Sim. Tipo, Maravilhoso. tá Não dançando, se preocupe, tá quem não conhece o que a gente tá falando, tudo isso vai estar na descrição. Por favor, né, gente? Porque Pra vocês conhecerem as referências, vai dar tudo certo. vocês não precisam ter referência prévia, tá, gente? Vê o vídeo, tá bom. E se vocês quiserem ver o filme também, vale a pena, viu? Deveriam. Sobreviver. Sobrevive, foi ótimo. Também não era fã, não, gente, é que eu gosto. Aí o que aconteceu é que aí ela tá falando declarando o amor dela e ela usa uma roupa mais muçulmana, né? Meio tipo aquela calça embaixo, aquela saia, aquele. Como que chama? Um colanzinho, né? Que tem mais em cima. E aí é a mesma coisa com a Chandramukhi, até que é uma coisa bizarríssima. Em tese, ela parece sempre rezando em templos hindus e do nada ela tá declarando amor por Devidas e berrando Allah! Allah, Mardala. Em nenhum momento aparece que ela é muçulmana. Mas do nada ela tá berrando em nome de Allah. Tipo, é uma coisa meio tipo... What the hell are you doing? Que parece que foi muito feito pra homenagear a Mughal Azam, né? Uma Sim. primeira música de ser mais muçulmana, de amor, uma segunda música mais muçulmana, de amor arrebatado. Que Mughal Azam faz mais sentido porque, né, tem a história que o Akbar era muçulmano, Sim, a Jodha era hindu. Então faz mais sentido. Ali, Deve tipo, deixar mais deslocado, né? porque em tese, em Davidas nem aparecem muçulmanos, se você for ver. Em tese é uma história hindu, né? Eu Sim. acho. Tem essa impressão. Quando não define exatamente qual é a religião em filme indiano, a gente sempre acredita que seja hindu. Então, tipo, é bem engraçado isso, tipo... Não, até porque tem aquela música do Morepia, né? Que ficam cantando Kare Krishna Sarada. Verdade. Que aliás é outra obsessão do Bansali, né? Ele adora fazer metáforazinha no filme de Radha Krishna, né? Tipo, é uma coisa
aparece em Dévidas, vai aparecer em Badir Almastani também, vai aparecer em muitos lugares, gente do céu. Ela tá em tudo, né? Mas sabe uma coisa que me incomoda muito em várias, né? Uma coisa que me incomoda especialmente, eu acho que assim, seguindo a linha temporal que a gente estava fazendo, né, com Kamoshi, depois Han e agora Dévidas, eu acho que Dévidas foi o primeiro filme que eu fiquei assustada com como os personagens masculinos estavam tratando as mulheres. Nossa, demais. Acho que foi o primeiro que eu levei um susto, assim. O cara dá uma chuveirada na cabeça dela. Chuveirada não, como é que é o nome daquilo? Aquela. Sei lá, ele é bem um corte na cabeça dela. Posso fazer uma pausa? Eu preciso falar uma coisa aqui, na verdade, eu achei muito engraçado aqui no elenco do podcast que você falou que ele deu uma bimbada na testa dela. Cada podcast. Cada podcast um novo verbo. Hoje foi chuveirada. Eu tô piorando, cara. E eu lembro da gente, tipo, ô, bimbada. Não, tipo, o mais engraçado foi uma bimbada na testa da pessoa assim. Opa, pera, gente, não é isso não. Ela tacou, tipo, 2 minutos, 2 segundos depois. Assim. Eu não lembro com o que, assim, só lembro que ele tira sangue dela porque ela é bonita demais. E aí ela não pode Ele não ficar tão bate bonita. com colar? Ela é que nem a Lu. É com colar, né? Porque aí no filme antigo é com uma paulada. No filme antigo é como rolada. É uma paulada. É com uma paulada. E do nada, passa a cena Não, seguinte, ela aparece com a cabeça toda fechada. Não, no livro é paulada mesmo. No livro eles eram crianças, ele meteu-lhe a paulada nela. Ups. Não, no filme eu acho que eles eram adultos. É. Faz sentido eles serem crianças, né? Pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que no Dévidas do Bansalho que me assustou é porque ele glamourizou muito a cena, sabe? É bonito. Nossa, é muito e é poético, e ele tá ferindo a lua, porque até a lua... Tipo, não, você tá agredindo ela, que é isso? Sim, e tem outra coisa, né? Porque, sei lá, no de 55, tipo, é meio tipo, o Dévidas teve ciúme e bateu nela, pronto. Entendeu? Sim, tipo, é babaca, não, ponto. Não tem uma coisa meio tipo. Ai, mas no Bansari tem toda uma coisa, né? Daquela cena que, tipo, vem a palavra no negócio, aí depois vem ele passando a mão na ferida e passando sangue como aquele pozinho das noivas, né? Esse E homem é tocando, doente. e tocando aquela cítara, lembra? Do início de Ramecha. Tô ficando com medo. Tem todo um clima no negócio, né? É, assim... Tipo, Bansalidade. E é pra deixar mais leve uma coisa que não é para ser leve, sabe? E que eu acho que a gente já começa a entrar no problema da idealização dele de algumas coisas que não são legais. Que coisas. Violência. Por exemplo, né, de que... Porque, assim, ao contrário da Isa, eu gosto da vibe poética do Bansali, né? Eu gosto dessas falas meio cafonas dele, né? Por isso era esquisito com 14 anos. Mas eu gosto, mas tem uns momentos que, de novo, igual a estética dele, em vez de ajudar na história ou montar um estilo de história, ela acaba atrapalhando a história que ele tá querendo contar. Uhum. Igual na cena da ferida dele, só pra mostrar que o Dévidas tinha uma relação meio perturbadora com ela, meio de posse mesmo, com a Paro. Só que o Tipo- que me incomoda é que ele tenta fazer, o Bansali, ele tenta fazer você entender a dor desse personagem, que eu acho legal, né? Essa é a função dele como diretor. Só que você só entende o Dévidas. Eu acho que o problema, na verdade, é que ele não quer que você entenda. Eu acho que, por exemplo, o Bill Mulroy, lá em 55, ele queria que a gente entendesse a dor dos personagens. De cada um. Eu acho que o problema é que o Sanjay Leela Bhansali força a gente a querer simpatizar com o Dévidas. E o Dévidas o Dévidas não é um personagem pra você simpatizar porque ele é patético. O Dévidas é um cara mesquinho, Ele é patético. cruel, né? E que é cruel. Ele é um anti-herói, né? Tipo, ele não é um herói. Ele deu Não o sei tom se- errado, então, pro personagem. Eu acho que talvez a coisa que ele mais pesou a mão seja no próprio retrato do Dévidas, sabe? Que eu acho que também não possibilitou que ele desse o retrato para quem, em tese, são as figuras simpáticas da história, né? Que é a Chandramukhi, que ele até conseguiu, mas é meio difícil. Chandramukhi e o Jack Shroff, né? Mas, por exemplo, o papel da Paro, ele destruiu. Acabou com a personalidade da Parvati, sinceramente. Tipo, a Paro era pra ser uma coisa assim que, tipo, ela gosta muito do Dévidas, mas ela é orgulhosa, ela não vai admitir ser pisada por ele. É um papel muito interessante. Mas ela vê só uma pessoa que, tipo,
Ah, então, agora eu sou rica. É, exatamente. Ela parece uma Tipo, menina Agora eu tenho boba uma... que foi levemente magoada, assim. Não parece alguém que a família foi humilhada, que ela foi humilhada, que teve que casar com um cara mais Agora eu velho. tenho enteado. Tipo isso, né? não parece alguém que sofreu muita dor por amar aquela pessoa e ela não é capaz de perdoar isso, porque ele não foi capaz de chegar e falar pra ela, de fazer algo por ela, né? Sim, Pare- Completamente. parece mais que ela é só uma pessoa tipo, ai, tô de mal, isso. Você não vai entendeu? ficar comigo, viu? Agora eu sou rica, Sendo que, entendeu? na verdade, Agora eu ela sou foi mais rica do que vocês, inclusive, porque agora eu moro no maior cenário do filme. Sendo que, inclusive, ela fez várias coisas, assim, arriscando a própria reputação dela pelo Nossa, é Dívidas, verdade, assim. gente. Tinha tudo pra ser uma personagem orgulhosa que mandasse ele a casa do Cacilda e virou essa bunda mole. E mesmo se ela fizesse essas coisas pra arriscar, porque se você for ver, faz meio parte da história, né? Ela volta a ver o David em todas as versões, até no DVD, naquela vai e encontra Sim, sim. ele depois, Que é o melhor depois de todo o reencontro. processo. Vejam É, DVD, mas pessoas. sim, no encontro do Não, David é o não, melhor. a melhor coisa do DVD é quando ela super dá a entender pra ele ou fala claramente que o marido dela satisfaz ela sexualmente. Ah, É muito engraçado. Ele fica, como é que tá seu Mas, velho? Ela, tipo, tá dando conta? não, e o melhor é que, tipo, nos outros filmes parece muito uma coisa assim, eu tô te dando o que eu achava que era a minha última obrigação, só porque eu acho que eu não deveria ter te deixado, sabe, de ter visto como você tá, beijo, tchau, benção. Entendeu? Tipo, mas em dívidas parece que ela tá meio desesperada pra fazer alguma coisa. completamente. Coisa que o Sanjay inventou foi a cena dela conversando com a Chandramukhi. Que Ah, pra mim mas eu também Ah, é gosto. é. cortar aquilo do filme. Ah, eu gosto. Mas Eu sei que não eu tá gosto. ok com o livro, mas Catfight. eu gosto. Porque são as melhores pessoas do filme. Sim, eu gosto. E eu gosto porque das cenas muito boas, na minha opinião, algumas delas. Principalmente a cena que a Chandramukhi bate no cunhado lá. Ah, Que é muito muito. boa. Nossa, muito boa essa Muito cena. boa mesmo. Tipo, então alguns dos melhores momentos vieram desse crossover Paro e Chandramukhi. Então, tipo, Inclusive, eu poderiam ficar perdoo. juntas, né? Seria lindo. Aí Ah, eu é. super. Existe uma Eu super fanfic disso. a minha fanfic, tipo, né, é Paro e Chandramukhi, gente. Seria o melhor casal do mundo. Tipo, eu acho que as duas tinham muito pra ensinar uma pra outra, né? Tipo, uma coisa meio de orgulho. Eu só ia terminar, porque senão a gente vai fazer um podcast sobre dívidas, né? Tipo, Verdade. que no final das contas o que eu acho é que, tipo, a melhor coisa que tinha no personagem da Chandramukhi é que ela. E, tipo, nesse sentido eu acho que o Bansali fez algo legal. Apesar de ainda ser um papel muito submisso. Ai, meu Deus. A Chandramukhi do Bansali é mais proativa do que das versões anteriores. Ela, Sim. tipo, ela quer desafiar, ela quer ajudar o Davidas por ela mesma, entendeu? Então, mas isso eu tava aqui pensando, né, quando você tava falando, acho que uma coisa que a gente não comentou é que ele tem uma relação muito pessoal com essa história, né? Que é a questão de o pai dele ter sido alcoólatra e a mãe ter ficado meio que a vida inteira tentando, sei lá, cuidar desse pai, meio que esperando alguma demonstração de afeto. E se a gente parar pra pensar, o que ele tentou fazer? Ele tentou contar a história da família dele, ou como ele via essa mãe e esse pai, dentro de uma história que já existia. Então talvez essa Sim. incoerência, essa coisa esquisita que a gente está debatendo venha muito disso. Eu acho que ele não olhou pro David, tem essa história, como é que eu vou contar? Como é que eu vou encaixar a história dos meus pais aqui? Assim, né? É como eu posso fazer do Davidas o meu pai, por assim É, dizer. é. Pelo menos, assim, né? Aí você fica, então, o David não é exatamente seu pai. O David é um anti-herói, babaca, fraco e tudo O que mais. muito provavelmente o pai dele deve ter sido, né? Ah, Porque sim. teve aquelas. Não é a cena do funeral? Aquela lá que, tipo, ele chega bêbado no funeral, que, tipo, não era do livro, e ele botou inspirado na história da família dele? Não Sim, é? Foi uma coisa sim. assim. Foi a forma como ele viu o próprio pai chegando no funeral da avó dele. Que é muito pesado, né? E eu olho pra Chandramukhi porque, assim, ela tem muita... É uma personagem importante em qualquer Davidas, sim. Mas a questão da dedicação e da devoção, na verdade, dela ao Davidas, eu acho que tem muito relação com a mãe dele. Porque, que nem você falou, que a Chandramukhi, assim, tem a coisa submissa mais afetivamente, mas ela se coloca, né? E fala as coisas, que é uma descrição que ele faz da própria mãe.
que é dessa mãe que batalhou pra criar ele e a irmã e pra dar tudo. Então acho que ele realmente misturou os pais ali na história e ficou essa coisa meio louca. Mas uma coisa que eu queria saber, Isa, pra você, assim, enquanto mulher, como é que é a sua relação com as figuras femininas em Dívidas especificamente, que me incomoda muito? Minha relação com as figuras femininas em Dívidas, eu fico pensando que as duas são duas otárias, assim, sem meias palavras. Porque ele é um cara babaca. Uma fica se desgastando pra ficar atrás dele, que é a Chandramukhi. E a outra não consegue viver em paz com o ricaço dela porque o cara fica lá assombrando a vida dela. O cara é um encosto, sinceramente. Não, e assim, você pode até usar desculpa, assim, ele poderia usar desculpa de que, é assim que a história é, mas ele se esforçou pra piorar a representação dessas pessoas. Totalmente. Ele poderia ter feito um cara mais agradável, uma plausibilidade. Mas Não, eu acho que nem isso, assim, de repente o cara mais claramente desagradável, que nem o Pedro falou, eu acho que ele tentou suavizar muito, mas eu acho que o que me incomodou realmente foi como as pessoas trataram as duas durante o filme inteiro. Sim. Eu acho que no final das contas tem uma coisa meio estranha no negócio, que é tipo... Eu acho que o Bansali, no final das contas, né, ao ele ficar tentando salvar o Dívidas, ele acabou com os dois papéis femininos, né? É verdade. Com a Chandramukhi eu acho que nem tanto, porque a Chandramukhi, em comparação com as versões anteriores, né, que vieram antes, ela tem mais ação, no sentido de que ela é bem mais submissa no de 55, pelo que eu me lembro, viu? Sim. A Vijayantimala fica chorando, rindo, chorando, rezando, dançando. É isso que ela fica fazendo o filme inteiro. Então, tipo, Chandramukhi melhorou um pouquinho, mas a Paro foi pro bueiro abaixo. Sim, ele matou o papel da Paro. E ele deixou a Shwara virar uma boneca praticamente no filme, né? Sim. A única coisa que importa é a estética, pra enfeitar, pra ser bonita. Ela tava atuando melhor, o papel dela foi melhor, não sei se melhor dirigido ou se ela tava atuando melhor em Han do que aqui. Eu acho que as duas coisas, Pedro. O papel tava melhor e ela foi melhor dirigida. Eu também não acho ela uma grande atriz, não, então é complicado. Eu não acho maravilhosa, mas eu acho que ela melhorou muito, assim. Polêmica. Não, é porque assim, depois de muito tempo, isso atualmente, eu já tive um amor muito grande pela Shwara, mas hoje em dia eu vejo o que muita gente já criticou nela e eu não via. Uma coisa de... Eu não acho o sorriso dela verdadeiro. É uma coisa meio plástica, né? Parece que ela não... Parece que a risada dela é uma parada assim, meu Deus, estou forçando pra... pra rir, entendeu? Só que no Handyu Kesanan já tinha um pouco isso, só que pelo menos na primeira parte do filme, né, quando ela tá mais assim, tem uma coisa de ser infantil, de ser uma menininha grande, né, uma coisa meio moleque. Mas eu acho que é porque ela tinha um romance com o Salman, né? Tem toda essa questão. Quando você tá atraído pela pessoa, você nem precisa atuar. Ah, tá, uma coisa que eu não comentei. Até hoje é minha trilha favorita de todos os filmes indianos. Não tem outra. Isso vale a pena falar, da trilha vale a pena falar. Gente, surreal. Surreal. Não tem um erro ali. E a primeira trilha que o Ismail Darber fez com ele foi Han, né? E Dívidas foi a última. Agora entendemos porque tudo deu errado. Eles brigaram. Sério, não, tipo, ele teve uma treta feia. Tanto é que, tipo, o Ismail Darber nunca fez um filme hit mais de música. Aí acabou com a carreira do diretor musical. E eles... Tanto é que eu acho que não só apenas ele não fez músicas de filmes bons depois disso, Ismail Darber, como também eu acho que a qualidade das músicas dos filmes do Bansali caiu. Nossa, caiu muito. Logo depois de Dívidas. Gente, Dívidas, assim, é muito incomparável em termos de trilha. Não tem outra. Acho que poucas eu coloco no mesmo patamar, assim. No máximo, sei lá, Lagan. Nossa, Lagan também. Lagan é uma paulada. É surreal. É um tiro. Assim, esse nível de... E a gente tá falando de um filme de 2002, sabe? A gente tá em 2019. Sim. Tá faltando talento. Mas a gente sabe que, né, trilha de filmes está muito boa a temporada ultimamente, mas de trilhas nem tanto, né? Trilhas inteiras não, né? É sempre uma música que se sobressai e acabou. Sim, a gente tá vivendo, infelizmente, na era do Prita. Isso vai passar, gente, eu acredito. A gente tá vivendo na era em que as músicas fazem igual aquele filme da Rani, aquele... Aí que eles botam autotune na música inteira, fica uma bosta. Eu amo essa trilha. Eu também adoro essa trilha.
Eu não aguento as músicas com autotune, gente. Eu não aguento. Gente. Tudo bem. A gente vive tanto no tempo do Pritam que até de filme de época o Pritam tá fazendo trilha. Mas vou te Quem? falar que as trilhas do Prita melhoraram bastante. Calan que a trilha vai ser do Pritam, gente. Ele tem trabalhado mais com Carandiorra. Eu acho que ele fez de O Rei Mosquito também. E era bem boa. Acho que a gente pode passar pro próximo filme, né? Vamos Famigerado. para Black. Então, Black. esse filme foi o filme que me deu uma confusão mental na época. Porque eu marcava o... Não, eu sabia fazia um tempo, mas quando eu assisti, eu não fazia ideia que era do Bansalha. Assim. Eu acho que eu sabia e me deu um bug mental, assim. Porque eu achei um dos melhores filmes que eu já tinha visto. De um diretor que eu achava um lixo. Então fiquei meio confusa. Mas é engraçado, né? Mas é um filme que é muito Bansali sem ser, né? Eu acho. Em termos de drama, é muito Bansali, né? É, tipo, é que como, tipo, ele é black, né? Ele faz jus ao nome, né? Tipo, ele é todo em tons escuros, né? Uhum. Não parece, né? O, como que chama, né? Ele adora colorizar os filmes dele, né? Botar uma cor central como... É vermelho, é azul, é preto. Dívidas é vermelho, Black são cinzas e pretos, Sawari é azul. Isso. Se você for pegar Padmavati, é mais marrom. Eu acho que, tipo, por exemplo, tem aquelas coisas meio estranhas, né? Do tipo, de Bollywood, né? Tipo, quando ela trata sobre... Por exemplo, bizarramente, por mais que eu tenha lá minhas críticas, mas se ficar para outro dia, a My Name is Khan, eu acho que, por exemplo, ele trata de uma maneira mais realista a questão, né, de você ter uma questão, seja uma questão mental, física, do que Black, porque Black, sei lá, não tem uma Amitabh Bachchan, tipo, batendo nela, na tem. Ele tem alguma tipo, coisa com normalização de abuso físico, né, gente? É tipo, óbvio, não chega ao auge dos filmes dos anos 70, né? Tipo, lembra daquele negócio do corpo do Shashi Kapoor num bloco de gelo? Oi? Explica pra Isa e para os leitores. Então, tem uns filmes antigos, os blogueiros gringos criaram até um termo, né? Que chama Bakwas Medicine, né? Tipo, medicina idiota, né? Tipo, que é... Por exemplo, esse filme é um filme dos anos 70 que chama A Galha Lagdia. Se a gente tiver leitores de Portugal, eles vão conhecer como Um Sofrimento de Amor. É, famosíssimo. E esse filme, assim, não vou comentar, mas tem muita medicina bizarra, sabe? Do tipo, o menino era paraplégico, não era uma coisa assim? Aí o cara não sei se ele era paraplégico, mas ele tinha algum problema de andar. Eu acho que ele andava de cadeira de rodas. Isso. Ele andava de cadeira de rodas, aí o médico tira ele da cadeira de rodas, joga ele no chão e dá um susto nele, ele volta a andar. Não é nem só isso, ele começa a dar tapa na cara do garoto. Sim. Oi. E tem outro que, tipo... E o pai fica, tipo, olhando e a mãe fica, meu Deus, não. Aí depois o pai fica, tipo, eu sabia que você estava fazendo isso pra fazer ele andar, então por isso eu não falei nada. E tem outra que é o Shashi Kapoor, que ele tá, tipo... A Tese Sharmila é médica nesse filme, né? A gente só vê ela de jaleco, é a única coisa que indica, porque ela faz trabalho. Tipo... Aí ela tá de jaleco e aí ela, tipo... Vai ter uma aula sobre, tipo... sabe aquele negócio pra reavivar cardiacamente, sabe? Aquelas massagens lá. Massagem cardíaca. Pra fazer massagem cardíaca você tem que treinar no cara em cima de um bloco de gelo? Pro cara eu acho que Black também. Black tem um pouco dessas coisas ainda, sabe? Que eu acho que, por exemplo, My Name is Khan tem menos, por exemplo, ao retratar uma questão médica, mais médica num filme. É porque é aquilo, o Sanjay Leela Bhansali, ele não tá necessariamente preocupado com a realidade, né? Tá preocupado em mostrar dramaticamente aquele mundo que ele criou. E a emoção, né? Tipo, E Black consegue, apesar das bizarrices, consegue isso, porque você termina o filme impressionado. Sim. Né? Eu acho que Black é muito a forma dele de se mostrar como um diretor importante, assim, porque Dívidas, apesar do sucesso, foi pra Cannes, sabe? É um filme que bombou muito, mas todo mundo marcou ele como um diretor, você só fala de cenário e bota a gente pra dançar.
Aí ele falou, então vou fazer um filme que não tem ninguém dançando e todo mundo é surdo. Todo mundo é ótimo. A protagonista é surda, é muda, é cega. Sabe? Acho que foi a forma dele de se mostrar, assim, mostrar que ele é muito mais do que o diretor que tem cenários e danças. E também eu fiz a comparação com o My Name is Khan, porque eu acho que ele ocupa um lugar muito parecido na vida dos diretores, né? É muito o filme que quer mostrar que faz um filme sério. Sim, sim. E é o mesmo caminho que o Karan Johar fez, né? Logo depois você volta pro normal. E volta pro normal de um jeito muito estranho, né? Do tipo, próximo filme, né? Vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre Black? Não, assim, o que eu acho legal de Black, assim, eu acho que foi o filme que ele realizou o sonho deles trabalhar com a Amitabh, então isso é muito legal. Eu acho que como diretor ele cresceu um pouco mais em Black, assim, porque tem uma coisa que a gente reclamou dos outros filmes que não tem como reclamar de Black, é que a história perdeu a importância. Não perdeu. E também achei muito legal ele ter conseguido trabalhar, assim, com uma atriz que não é tão glamurosa, né, que é a Arane. Não é glamurosa? Pra quem? Cara, a Arane, ela não é considerada, assim, um ícone de beleza igual uma Aishwarya, uma Gente, pra mim ela é tão mais bonita. Apesar de ser feia dentro, ela é tão mais bonita. Eu também, mas enfim, né? Mas, assim, Gosto é que nem pudim, todo mundo tem o seu. E é aquele negócio, né? A gente fala mais de filme que é ruim ou tem problemas do que filme bom, né? Black, você viu que já meio que não. Mas assim, Black é um filme que vocês gostam? Porque eu sou muito fã, Eu não posso gostei. nem falar. Eu gostei, mas faz muito tempo que eu vi. Eu acho que Sim, eu tenho medo de ver de novo. Eu também. Tinha achado incrível quando eu vi. Nossa, eu Sim. lembro de... Eu lembro que eu terminei Black como Impressionated. Eu lembro dela falando alguma coisa assim sobre educação, que educação é luz, alguma coisa assim. Aí eu desci assim no condomínio, fiquei andando, olhando pro céu e pensando, meu Deus, educação é luz. Como uma maluca. Você saiu numa brisa. E logo depois veio o quê? Savária. Quem fala de Savária, né? Tem quem Além de goste. que O que eu acho mais interessante é que é a adaptação mais inesperada do mundo, né? Porque é uma adaptação de Dostoiévski. Eu não entendo de verdade o que as pessoas veem em Noites Brancas. Eu não li, eu não quero ler, só que eu acho que eu já vi uns 3 filmes que são adaptação desse... Não sei se é um conto, se é um livro, não sei exatamente o que é. Inclusive, Todos são curiosidade, é Dostoiévski. A curiosidade que o Dani já falou pra mim milhões de vezes é Dostoiévski. Porque o O se pronuncia como A, não é isso não, Dani? Ah, ele fez literatura russo, né? O que é interessante em Savária especificamente? Primeiro, de ser um filme que ele botou como protagonistas, né? 2 pessoas novas. Então foi o primeiro filme do Rambir, o primeiro filme da Sona. E, assim, a gente falou muito de influência, né? Especialmente em David, falando da influência de Mugliazo. Mas em Savária é Raj Kapoor purinho, né? É mesmo? Nossa senhora, tudo. Ele falou assim, peguei o neto do Raj Kapoor, então tenho licença poética pra copiar tudo. Não, e é tipo uma homenagem muito estranha. É tipo se um Raj Kapoor encontrasse uma pessoa que usou uma droga que dá efeitos alucinógenos. Porque, tipo, é como se fosse aquela sequência de Sonho de Anwara, só que o filme inteiro. Não, sabe o que é meio louco, Pedro? É que assim, pra quem tá ouvindo e não conhece, né, o Raj Kapoor, que é um dos diretores mais importantes do cinema indiano, que é avô do Rambir. A grande questão do Raj Kapoor é que ele tinha temas muito sociais, ele tinha muito pé no chão nos filmes dele. Não dá pra dizer, meu Deus, é um diretor de filmes cult, definitivamente não. Mas ele gostava de temas sociais, ele falava muito sobre o homem comum e tal. Então, aquela persona do Rambir neste filme é muito influenciado no avô dele. Sendo que, assim, esse personagem não combina com o mundo do Sanjay Leela Bhansali. Primeiro porque você deveria ter pobres, né? Nesse mundo pra fazer sentido o papel do vagabundo, né? E luz. Luz é importante. Tipo, é um mundo que é uma mistura estranha de Veneza, com uma cidade muçulmana, com um pouco de coisa, com os budas gigantes. Tipo, é um treco muito louco. É engraçado, esse é um mundo surreal que existe Mughal-e-Azam, né? Realmente. Porque eles vão assistir Mughal-e-Azam nesse filme, né?
Nossa, nem lembrava disso. Eu realmente odeio esse filme. Ah, mas o mais engraçado, assim, que eu acho meio curioso desse filme é que, na verdade, Noites Brancas, a história é uma droga. É muito ruim. Tipo, Você leu, não tipo, leu? li Noites Brancas. Tipo, a história básica. Curiosamente, ao contrário da outra adaptação do livro, ele quase não fez adaptações tirando meio, tipo, mudar contexto, sabe? E adicionar o fato de que a Rani é uma prostituta, né? Porque um filme indiano tem que ter uma prostituta É de coração de claro. ouro, né? Sempre. É a história de um cara que viu uma mulher numa das noites brancas, né? Uma dessas noites Nevado. longuíssimas, Uhum. né? Tipo do inverno russo. Tenta reencontrar ela na próxima noite, não consegue, fica meio obcecado com ela. E é isso. Tipo, E é vamos. isso. Um filme de Mas 3 horas. Tipo, na verdade, tipo, é uma história fraca, entendeu? Mas as pessoas. Porque tem um tom meio romântico, é meio poético no livro, mas a história em si não é muita coisa, sabe? Não se sustenta pra um filme, né? Não é eu acho que em termos de história, né, de narrativa, é uma história fraca. Tipo, ele tenta adicionar muito essa figura do sonhador, né, no papel do Rambir, vai né, ter gente querendo machucar você fisicamente após essa opinião. Sim. do tipo sobre Noites Brancas. É, tudo Eu não dessa gosto, eu gosto de outros livros dele. Gosto de Crime e Castigo, mas desse eu não gosto. Eu acho que é tipo os livros da fase romântica do Machado de Assis. Nossa, uma bosta. Crime e Castigo é uma coisa tão ciência social. Denuncia um pouco. Mas, embora ele seja aluno de direito, né? O Ah, é? cara. No livro o cara é um estudante de direito que tá cheio de dívidas, e aí vai lá e mata uma agiota. E aí o Maravilha. livro é a partir disso. A Gente, história é olha pro muito Noites legal. Brancas, gente. Sim. Voltando, assim, tipo, eu acho que Saori ele tenta muito colocar esse negócio do sonhador, né? Do tipo, o Sim. Rambir é um sonhador, tanto é que tem até aqueles closes na cara dele com aqueles olhos abertos. Não A sei se cara vocês de lembram que ele otário. com a cara- com aquela cara meio de tipo, que era pra ser de sonhador, mas parece mais que ele tá com uma cara Ou com sono. de passado, né? Mas tem a Honey e outra coisa, né? Esse filme também é importante porque foi um dos primeiros filmes com dinheiro americano, né? Produzido É. pela, Pela pela Sony. Fox? Pela Sony, não foi? Pela Sony. E Com dinheiro. fracassou horrivelmente. Tipo, foi uma das primeiras iniciativas de estúdios internacionais em Bollywood. Que, aliás, as duas primeiras foram um fracasso, né? Porque uma vai lá e me produz Sawaria, a outra vai lá e me produz Chandni Chowk to China. Ah, nossa, que filme. O Então, problema é que tipo, assim, o Ocidente não compreende muito bem o cinema indiano, o Bollywood especificamente, e aí acaba investindo muito em nomes, sabe? E o Bansali ficou com o nome grande no Ocidente depois que Davidas foi pra Cannes. sim. Uhum. Então, qualquer dinheiro que a gente dê na mão desse cara, ele vai Faz uma triplicar. coisa legal. Só que não é Não, o caso, né? Porque, inclusive, depois de Black começa depois de a partir de Salaria começa quase o abismo dele, né? Que ele quase não saiu, né? Sim, que depois veio com Guzares, né? E aí só volta pra subir com Ranlila, né? Porque, Que é ele tentando voltar às raízes românticas. é, porque porque assim, e Salaria eu acho que talvez não sei, o livro eu falei brincando que é fraco, mas eu acho que o filme também tem um problema que assim, as músicas são ok, tem algumas músicas marcantes, né? Uhum. Chel Chavila, apenas. Já- Diabo Setereneina, gente. Tudo bem, é o Rambi pelado na janela? É. Como música é Ah, ótimo. é maravilhosa essa música. Eu gosto daquela Yon Shabnami, Nossa, não. aquela lá da Lua. Não. É bonita Eu essa. gostei da tolerância da Você Carol, tá sabe? inventando uma E, canção, eu tô assim, na verdade. e quando você sabe quando você falou do Raj Kapoor, o papel da Lollipop parece saído de Anari, né? Parece a Lalita Pawar em Anari. Tipo, Nossa. que tem uma hospedaria, que é cristã, que Uhum. fica, que gosta e ao mesmo tempo detesta o protagonista. Nossa, eu nem lembrava disso. E faz sentido até ele ter colocado a Zora pra fazer esse papel, porque ela era muito amiga do Raj, né? Então ele Sim, botou uma pessoa que era muito querida dele pra ser praticamente a avó do neto. Ele gosta dessas coisas, né?
Ele gosta de um parentesco loucamente multiplicado. Eu acho que o Bansal, ele gosta dessa coisa do, um sentido mais além, uma coisa mais profunda, né? Só pegar gente que atua bem e botar pra fazer o filme. Ah, não, eu acho que o Bansal, assim. Eu acho que nem sempre as ideias dele dão certo, mas eu tenho a impressão de que tudo no filme que ele faz é pensado. Sim. Isso que você falou me lembrou uma história que até tá sobre Padmavat, mas já cabe aqui porque não é específico do filme. Sabe aquele ator, acho que é o Jim Sarbh, que faz o criado do Ranveer em Padmavat? Uhum. Eu tava vendo uma entrevista dele há um tempo que ele tava falando sobre a diferença entre o set de Nirja e o set de Padmavat. E ele falava que Nirja era muito fluido, assim, tinha umas sequências às vezes de 20 minutos seguidos, que eles tinham que entrar no avião, prender as pessoas, era uma loucura. E aí ele contou sobre o Bansal no set de Padmavat, que tinha alguma cena que não era dele, e ele parou pra assistir, né? Que era alguma coisa do Ranveer. E aí ele disse que ele só viu o Bansal sentado fazendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para, vira, faz não sei o que, levanta a cabeça, baixa a cabeça, e ficava contando. E ele não entendeu nada, né? E aí quando a cena começou, né, e começaram a filmar, ele viu, acho que era o Ranveer, fazendo exatamente dentro da contagem do Bansal. Então ele estava dando 7 passos e parando e virando e falando tal coisa. Então ele falou, é um cenário que é totalmente assim, tudo é controlado. É muita obsessão. Tudo controlado, tudo é definidinho. Você tem que atuar exatamente dentro daquilo que ele imagina. Ele vai te fazer chorar. Ou seja, se o filme for ruim, um filme do Bansal, você não gostar daquilo, é porque o Bansal quis assim. A culpa não, você pode nem culpar o ator. Sim, é verdade. Não, mas eu acho que qualquer coisa que dá certo ou que dá errado no filme do Bansal, a culpa é dele. Porque ele é muito controlador. Isso aparece muito, né, no... Tanto é que, por exemplo, ele brigou com o Ismael Darbar, por exemplo, antes de Sawaria, né? Porque Black meio que a trilha não importava muito, né? Porque tem uma música porque ele dizia que Ismael Darbar não sabia, que não estava sabendo mais transmitir as emoções como ele queria. E aí ele assumiu pra ele, né? Sim. Aliás, Sawaria também é um marco por causa disso, né? Ele começa a assumir a direção musical dos filmes dele. Nesse ele só fez uma música. Mas ele começa a ficar cada vez mais controlador, né? Em Dívida já era, mas agora começa a ficar cada vez mais, né? Uma coisa meio do tipo... Tipo assim, quem pode fazer melhor do que eu, né? E eu acho que, na verdade, a única coisa que eu ia comentar de Sawaria é que eu acho muito engraçado, porque Sawaria, tendo visto que a gente vai falar em Padmavat, né? Que a gente vai falar, mas... É muito engraçado porque em Sawaria tem uma idealização do Islã, né? Tem toda uma coisa meio do tipo, a lua do Id, de você ir ver a lua crescente, e o papel da Sona é de uma menina muçulmana, né? E de certa forma é engraçado como ele usa a religião como mais um elemento estético dele, né? Ele tasca um treco muçulmano ali em Sawaria, vamos botar umas deusas hindus muito loucas a partir de Ranlila. Sim, Os rituais. Ele usa pra ele é mais assim, é mais a forma como ele vai mostrar aquilo do que necessariamente o sentimento que ele quer transmitir. Assim, talvez ele queira transmitir sentimentos, né? Mas eu sempre fico com a impressão assim, que ele quer mostrar muito mais pra gente o movimento da mão certinho, e o jeito como a pessoa mexe a cabeça, e o jeito como os cabelos da heroína vão voar naquela cena, e aí isso vai dar uma visão geral pra gente. E eu não tenho a impressão assim que ele, sei lá, que ele vira pra atriz e fala, mostra paixão nessa cena. Não, eu acho que ele vai falar, dá 7 passinhos pra lá, vira a cabeça pra lá. E eu tinha esquecido dessa história, mas se a gente pensar, por exemplo, um dos grandes problemas desse filme é a atuação da Sonam, que é péssima. Nossa. Nunca esteve tão linda, mas é péssima. Se ele pega uma atriz igual uma Madhuri da vida, sabe, que é uma mulher que tem talentos e tudo mais, mesmo dentro dessa estrutura muito rígida que ele dá, essa pessoa vai conseguir mostrar alguma coisa, né? Vai flexibilizar. Tanto é que não atua a Madhuri é a melhor atuação de Devidas. Exatamente. Só que se ele pega uma pessoa que é mais limitada, a pessoa vai atuar dentro daquele sistema rígido dele e nada mais. E é muito engraçado você ver que, por exemplo, a Kiron Kerr, por exemplo, que é uma atriz muito boa, na média. Sim, ela é bem versátil.
Sim. na mão do Bansali, ela virou para. Tipo, tanto é que eu achava quando eu vi na primeira Virou uma vez que ela era tipo escandalosa. Meu que ela era Deus. tipo uma bruxa, sabe? Porque ela tava com aquele cabelão voando por lá e E jogando gritando. pragas. E balançando aqueles cabelos. E completamente escandalosa. Gente, ela só sabia gritar naquele filme. Sim. Só sabia gritar. Como é que vocês Quando tratam eu isso vi ela desse, em né? outros filmes, eu pensei, meu Deus, não é a mesma pessoa? Eu também tinha uma visão muito negativa dela por causa de David. Acho que agora a gente pode até passar pro próximo, né? Que é Guzares. Não tem Gente, tudo a isso gente mesmo. tá falando mal de um filme atrás do outro. Que a gente não Vai gosta chegar, de nada. chegar dias de luta, dias de glória. Vai chegar um filme bom. Relaxa. Sim. Apesar que eu falei Tenho fé. bem de Kamoshi, só falei pouco. E eu falei bem de Black. Ah, mas a gente não Como falou falou? mal de Randir da Tukesana. A gente falou meio tipo, tem problemas. Ah, é verdade, Mas concordo. é Mas lindo. legal. É que chegou em dívidas. É, ladeira abaixo. Confesso que eu Black me foi- surpreendi. Eu achei que vocês iam defender mais dívidas. Não, é porque a gente cresceu, né, Carol? Não, no sentido de assim, a gente envelheceu um pouquinho e pensou, nossa, Tem como é problemas. que eu vou usar isso aí? Sim. Mesmo porque, né, a gente falou tanto de dívidas, né, que já dava até pra escrever um livro, né? Desconstruindo dívidas. Olha, oremos. Mas enfim, vamos pra Guzares, que é quando a deficiência física voltou, né? E eu Sim. nunca vi esse filme, vocês vão ter que falar por mim. Estou aqui ouvindo. Acho bem Então. ruim, mas as pessoas amam. Ele tirou que se passa em Goa. Que é a Não cidade entendi. da praia. Em tese dizem que a Shiraya Rai... Eu não lembro, a Shiraya Rai fala português nesse filme? Em algum Não que eu momento? me lembro. Porque eu lembro que tinha uma notícia de que ela tinha aprendido português, porque se passava em Goa, Meu Deus, eu saca? tenho uma lembrança disso. Aí, tipo, eu só lembrava disso. O bom é que os personagens têm nomes como Mascarenhas. É, era Ethan Mascarenhas, não era? É. Boa. E aí, tipo, o que que acontece, né? Tipo, ele é mágico nesse filme, não é? É, É. tipo um mágico que ele... Sim. Ele sofre um Que ele- acidente. Eu acho que no. sei Numa lá, no show apresentação. dele. É. O que eu acho meio bizarro é que assim, tá, aí ele fica... Ele tem paraplégico, Não, fica ele é tetraplégico, na verdade. tetraplégico, né? Isso. Ele só move a cabeça, né? Ele não move os braços nem a perna, né? Isso. Uma coisa assim. E aí, o mais bizarro, a única coisa que eu consigo me lembrar desse filme direito é aquele clipe da Shreya que eu gosto, que é aquele lá que é meio flamenco, sabe? Ah, lindíssimo. Esse é muito bonito. E da entrevista do Sanjay Leela Bhansali falando que ele estava orgulhosíssimo de ter conseguido pegar o Hrithik Roshan e né, que tipo que era um deus grego e Nossa, físico. eu achei tão exagerado. Então, tipo, Vamos pro assim, pessoal. Vocês não tem ideia de ele como o tem pessoal puxa o saco do preenchido Uric ele Roshan. numa cadeira de rodas. Aí você fez, Não, gente, mas Isa, mas ele não fala assim de boa, ele fica assim, como se ele fosse o grande transgressor polêmico. Peguei o Hrithik Roshan, que é um deus grego, e coloquei ele numa cama. Você fica. E daí? Não, ele é ator, você pegou um roteiro e botou ele na cama, tá tudo não, bem. mas ele fica apontando como se, nossa, como se ele tivesse submetido o Hrithik Roshan a uma humilhação e com orgulho. É meio estranho o treco. É uma coisa meio sádica, né? Não é tipo não é do tipo, nossa, vamos quebrar fronteiras. Não, parece que eu gosto mesmo é de ser sádico com meus atores. É, o que ele gosta de verdade. Uma coisa que eu acho muito legal em Guzares, assim, eu acho que é um filme muito pesado, eu acho que tudo bem, o tema pede isso, mas eu acho que o tom não muda muito, então ficou muito cansativo. Mas foi o primeiro filme que eu comecei a gostar da atuação da Aishwarya. Eu acho que ele finalmente começou a dirigir a mulher direito. Ou sei lá, como não tinha muitos grandes cenários, ele deixou a mulher atuar. Mas é engraçado, né? Mas Guzaris já é muito diferente de Black nesse sentido, né? Porque Guzaris tem uma estética bem Bhansali, apesar de... E é muito engraçado que volta aquele lance dele usar de novo a religião como estética, né? Sem Salário você botava aquele... Porque acho que a família da Sona no filme de Salário fazia tapetes, né? Aqueles tapetes orientais. Que é coisa mais clichê de muçulmano que fazer tapete. Não. E nesse é cheio de crucifixos, né? Que ele é cristão, né? Ele adora usar a religião como elemento estético, né? Davidas também tinha isso, né? Tipo, Ele adora usar tudo como elemento estético. Pedro, alcoolismo, violência doméstica.
Muito bom, Tudo é exemplar. estética no mundo do Bansali, né? Exatamente. Até gangsterismo, né? Esse é o problema, assim. Quer dizer, hoje em dia eu não acho mais tanto um problema. Mas quando ele me irritava muito, eu sentia que ele tirava a essência das coisas e a seriedade das coisas. Ou até de coisas boas, sabe? Por exemplo, quando eu vi, acho que era o Handil de Chuquisanan, que tem muitas cenas de brincadeira, né? Pessoas brincando dentro de casa. Era tão estético, assim, cada sorriso parecia feito, assim, pra você tirar um print muito bonito e tudo mais, que até a magia daquilo ali, eu sentia que ele tinha tirado. Eu falei, gente, ele tira a seriedade de coisa séria, tira a leveza de coisa alegre, tudo pra deixar bonito pra cena, não é possível. But first, let me take a selfie, seu Bansali. Inclusive, eu acho que a gente Eu pode ir pro acho nosso que- querido filme. Eu acho que agora a Isa já introduziu muito bem. Eu acho que a gente poderia começar a falar do que eu acho que todo mundo quer ouvir, né? Que é da trilogia de Pika Rambir, né? Ô, Ranvir, menino. Ranvir ou Ranvir? Ranvir. Não